Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Apocalipse no capítulo 12, no versículo 9, onde está escrito: E foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Foi preceptado na terra. Bom, vamos por partes. Satanás estava enganando todo mundo a partir de onde? Bom, se ele foi expulso dos céus, é porque Satanás estava nos céus. A pergunta que se levanta é: em que lugar exatamente ele estava lá nos céus, enganando todo mundo? Vamos ver? Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, disse Paulo: Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pode parar por aqui. O homem do pecado, filho da perdição, estará sentado no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus? Espera aí. Esta é a descrição exatamente de Satanás. Satanás, ele está neste exato momento nos céus, assentado no trono de Deus, enganando todos os seres humanos. Ele está se passando por Deus. Pois se o livro de Apocalipse ainda não se cumpriu, isso significa que Satanás ainda não foi expulso dos céus. Ele está enganando toda a humanidade, pois é Satanás que está assentado no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você não ficou convencido? Veja exatamente o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 3, onde diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus. E ele acrescenta: E ali, no reino dos céus, nunca mais haverá maldição. Pode parar por aqui. Ali no reino dos céus nunca mais haverá maldição, e isto ainda está para se cumprir. Nunca mais haverá, pois o reino dos céus se encontra amaldiçoado neste exato momento. Pois é o diabo que está sentado no trono de Deus lá nos céus, enganando toda a humanidade aqui na terra. Pois o reino dos céus está amaldiçoado, disse o apóstolo João. Você ainda não ficou convencido? Veja o que consta no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E disse o apóstolo João que tudo isso ainda está para se cumprir, pois no presente momento em que o apóstolo João teve a visão, o reino dos céus estava exatamente amaldiçoado, pois era Satanás que havia usurpado o trono de Deus. Você ainda não está convencido, não é, meu amigo? Então veja, para sua surpresa, o que consta do livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 18 ao 29, onde diz: Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas? E tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Pode parar por aqui novamente? Esta é a visão do reino dos céus. Deus é um fogo consumidor? Esta não é a descrição do diabo? O reino dos céus, está escrito, é tão terrível a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo, porque não chegastes ao monte palpável, ao reino dos céus, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas. O reino dos céus, descrito aqui pelo escritor do livro de Hebreus, descrevendo a visão de Moisés, é que o reino dos céus era pura trevas, lugar de escuridão, aonde o próprio Deus era o próprio mal. Fechando com a descrição exatamente do livro de Apocalipse. Repito, e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. E isto ainda está para se cumprir. O Satanás será expulso dos céus,
pois é lá nos céus que Satanás está sentado no trono de Deus, se passando por Deus. Pois a visão descreve exatamente Deus queimando, ardendo em fogo. O lugar aonde Deus está é justamente a descrição do inferno. E esta é a descrição do reino dos céus, que se encontra amaldiçoado pelo mal. Não há como negar, até porque no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 24, está escrito: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome. E também no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 3, está escrito: sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome. Essa é a descrição do reino dos céus, pois este fogo que consome é justamente o diabo, que está sentado no trono de Deus. Você ainda não ficou convencido, meu amigo? Veja, o que Jesus descreve no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Para sua surpresa, disse Cristo: que a tua palavra seja sim, sim ou não, não, pois o que disto passar vem do maligno. Tudo o que existe é o bem e o mal. Ou você faz o bem ou o mal. Não existe algo que faz ao mesmo tempo o bem e o mal. Ou é sim, sim ou não, não. Ou é esquerda ou direita, ou em cima ou embaixo. Existe o bem e o mal. Existe luz e trevas. Não existe luz que é trevas e nem trevas que é luz. Então, como pode exatamente Deus ser bom se ele pratica o mal? Simplesmente porque o Deus descrito nas Escrituras é justamente o diabo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 2 ao 13. Resumindo, disse Deus: visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. Sim, disse Deus a Satanás, tu estava lá no Éden, jardim de Deus. Tu eras querubim ungido, perfeito era em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. A própria Escritura afirma que Satanás estava sentado no trono de Deus desde o princípio da criação, se passando por Deus. Era Satanás que já estava sentado desde o princípio da criação. Está escrito: visto como se eleva o teu coração e diz: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Satanás já estava sentado na cadeira de Deus. Por isso, repito, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, está escrito: então será revelado o homem do pecado, filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Desde o princípio das Escrituras, Satanás já estava se passando por Deus. Por isso que o reino dos céus está amaldiçoado, pois é Satanás que está sentado no reino de Deus, no trono do Senhor. Prova disso, meu amigo, é que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus afirmou: vós sois filhos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Nós somos filhos não de Deus, filhos do diabo, pois não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Prova disto aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, disse Jesus: o filho nada pode fazer de si mesmo, ele só pode fazer o que vê o seu pai fazer. O homem só pode fazer o que ele vê o seu Deus fazer. Agora, podemos entender porque no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: eu sou Deus, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por isso que o homem traz esta dualidade em si. Por isso que o homem pode matar, pois o filho não pode fazer nada de si mesmo. Mas disse Jesus: seja a tua palavra sim, sim ou não, não. O que passar disto provém do maligno. Só existe o bem e o mal. Não há como fazer o bem e o mal ao mesmo tempo, pois uma árvore se conhece pelo fruto, pois não se colhem uvas exatamente de espinheiros. Uma árvore é conhecida pelo fruto. Uma árvore não produz fruto bom e mau ao mesmo tempo. Mas aqui está escrito: eu formo a luz e crio as trevas, faço o bem e crio o mal. Conforme consta também no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Disse Deus: sou eu quem mato e faço viver.
Esta dualidade pertence ao diabo. Disse Jesus, vós sois filhos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio é justamente o Verbo. Pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo através da palavra que é o Verbo, que é justamente o diabo, que os seres humanos têm seguido até aqui. Você ainda não ficou convencido, meu amigo? Então eu sinto muito te informar que você jamais chegará ao pleno conhecimento da verdade, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Mas a carne, o seu entendimento da carne, milita contra o espírito. Eis aí o seu diabo, o seu Satanás, a mentalidade da carne, que milita contra o espírito. Pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, pois ambos são opostos entre si.